Ele percebeu o tremor nas mãos dela antes mesmo de notar o balde. Não era medo do trabalho, era medo de estar ali. Ela fingia firmeza enquanto esfregava o chão de mármore do apartamento dele, no vizinho 7 do andar, onde a cidade parecia pequena demais para engolir seus próprios sonhos. O cheiro de produto de limpeza misturava com o perfume amadeirado que ainda pairava no ar. Ele tinha saído há pouco. Ela disse à supervisora horas antes: "Eu dou conta." Mas pensou: "Por favor, que eu não quebre nada. Que eu não pareça o que eu sou." Ela odiava aquela sensação de estar sempre pedindo desculpa por existir. A porta do quarto se abriu sem aviso. Ele voltou porque esqueceu o celular. Ela se endireitou rápido demais, como se tivesse sido pega roubando algo invisível. Ele parou. O silêncio foi o primeiro choque. Ele não estava acostumado a enxergar quem limpava seus espaços. E ela não estava acostumada a ser vista ali dentro. "Desculpa", ela murmurou, como se o erro fosse dela. Ele franziu a testa. "Pelo quê?" Ela não sabia responder. O olhar dele demorou 1 segundo a mais do que deveria. Não foi desejo imediato. Foi curiosidade. Ela tinha algo que não combinava com aquele cenário. Uma dignidade quase irritante. Ela percebeu o olhar. Sentiu o rosto esquentar. Endireitou a coluna. "Já estou terminando." Ele assentiu, mas não saiu. Havia uma mancha de sabão no pulso dela. Uma mecha de cabelo escapando do coque. Uma exaustão mal disfarçada sob a maquiagem simples. Ele perguntou: "Você trabalha aqui faz tempo?" Ela respondeu seca: "O suficiente", mas pensou: "Não me trate como estatística." Ele sorriu de leve. Ela odiou ter gostado. Nos dias seguintes, ele começou a coincidir os horários. Ela percebeu na terceira vez. Não comentou. Mas passou a escolher um batom discreto nas quartas-feiras. Ela dizia a si mesma que era ridículo, que ele era só o patrão, que homens como ele não escolhem mulheres como ela. Mas começou a reparar nos detalhes dele também. No relógio caro, na camisa perfeitamente passada, no cansaço escondido atrás dos olhos. Um dia ele perguntou o nome dela. "Helena." Ele repetiu como se testasse a sonoridade. "Helena." Ela fingiu indiferença, mas o nome dela nunca soara tão inteiro. A primeira conversa de verdade aconteceu por causa de uma xícara quebrada. Ela deixou cair. O barulho ecoou no apartamento como sentença. Ela congelou. "Eu desconto do meu salário", disse antes que ele falasse. Ele olhou os cacos no chão. Depois olhou para ela. "É só uma xícara." Para ela não era. Era mais uma confirmação de que não pertencia ali. Ele percebeu algo naquele olhar. Não era medo de bronca. Era medo de humilhação. E pela primeira vez, ele sentiu vergonha do próprio mundo. Naquela noite, ele mandou mensagem: "Você chegou bem." Ela visualizou. Não respondeu. Ficou olhando a tela no escuro do quarto simples que dividia com a irmã. O ventilador fazia um barulho irregular. O cheiro de comida da vizinha entrava pela janela. Ela digitou. Apagou, digitou de novo. "Cheguei." Simples. Frio. Mas ficou acordada até às 3 da manhã esperando outra mensagem. Quando ele respondeu, queria continuar a conversa. O estômago dela virou, porque ela sabia, aquilo não era sobre conversa, e sabia também que o mundo dele engolia mulheres como ela sem deixar vestígios. Ela prometeu a si mesma não se envolver, e no dia seguinte escolheu o batom vermelho. Ela estava entrando em algo que não sabia se sobreviveria, e pela primeira vez em muito tempo estava com medo de querer. E Helena sempre perdia quando queria demais. O primeiro toque não foi planejado. Foi um gesto simples. Ele segurou o pulso dela para impedir que escorregasse na varanda molhada. Mas a mão dele ficou 1 segundo a mais. Ela sentiu o calor atravessar a pele, o cheiro do perfume dele mais perto, a respiração irregular demais para ser coincidência. Ela puxou a mão. Eu sei me equilibrar, mas pensou,
não me solta. Ele começou a descer do pedestal sem perceber. Passou a perguntar da vida dela. Ela respondia pela metade. Não falava das contas atrasadas, nem da mãe doente no interior, nem da vergonha de nunca ter terminado a faculdade. Ele contou do pai controlador, da empresa herdada cedo demais, do medo de fracassar e virar piada nos jantares de família. Eles começaram a se encontrar depois do expediente. Um café escondido, uma caminhada longa demais, mensagens que atravessavam a madrugada. Ela dizia, isso não faz sentido, mas voltava. Ele dizia, eu não ligo para o que os outros pensam, mas nunca a levou a um lugar onde pudesse ser visto. E ela percebeu. A primeira briga foi por causa de uma foto. Ele estava em um evento de gala, uma mulher elegante, da mesma classe dele, marcando território no braço. Helena viu nas redes sociais. Não comentou. No dia seguinte, limpou o apartamento em silêncio. Ele percebeu. Você está estranha. Ela respondeu. Não, mas pensou. Escolhe. Só uma vez me escolhe. Ele tentou explicar. Disse que era só networking. Ela riu. Um riso que doeu. Você sabe que eu não existo no seu mundo, né? Ele ficou irritado. Isso é coisa da sua cabeça. Mas não era. Ela sabia ler ausências. Começou a se afastar antes que ele pudesse fazer isso. Respostas curtas, menos encontros, mais frieza. Ele sentiu e reagiu mal. Sumiu 2 dias. 2 dias que para ela foram uma eternidade. Ela fingiu que não se importava. Trabalhou dobrado, saiu com amigas, postou uma foto sorrindo, mas chorou no banho para ninguém ouvir. Quando ele apareceu na porta do apartamento simples dela, sem avisar, o coração dela quase saiu pela boca. Ele nunca tinha estado ali, nunca tinha visto a parede descascando, o sofá gasto, a realidade crua. Ele entrou, olhou tudo, não com desprezo, com choque. Por que você nunca me trouxe aqui? Ela respondeu, porque isso é quem eu sou. Silêncio. Ele percebeu que estava apaixonado e também percebeu que não sabia como amar alguém fora do roteiro que sempre viveu. Ele segurou o rosto dela. Eu quero você. Ela fechou os olhos. Mas você aguenta, pensou, porque amar não era o problema. O problema era sustentar o amor quando o mundo começasse a pressionar. E o mundo começou. O pai dele descobriu. Chamou-a de oportunista. Ele hesitou, não na frente dela, mas hesitou. E Helena viu. E foi ali que algo dentro dela rachou. Porque ela podia suportar pobreza, mas não suportava ser dúvida. Naquela noite ela disse, talvez a gente seja bonito demais para ser real. Mas pensou, me implora para ficar. Ele não implorou. E o silêncio entre eles começou a crescer. Até que ela tomou a decisão que mais doeu e decidiu sair antes de ser deixada. Ela pediu demissão numa terça-feira comum, sem drama, sem cena, entregou a chave. Ele ficou parado. Você está fugindo, ela respondeu. Estou me preservando. Mas a voz falhou. Ele tentou tocar nela. Ela recuou, porque se ele encostasse, ela voltaria. Os dias seguintes foram vazios demais. Ele percebeu que o apartamento nunca esteve tão limpo e tão insuportável ao mesmo tempo. O cheiro do perfume dela ainda estava na almofada. Ele tentou sair com outras pessoas. Nada encaixava. Ela tentou ser forte. Arrumou outro emprego. Trabalhou mais. Sorriu menos. Mas à noite, quando o celular acendia, o coração disparava. Até que uma madrugada ele mandou. Eu estou errado. Ela demorou a responder. Não por orgulho, por medo. Ele escreveu. Eu tenho medo do que vão dizer, mas tenho mais medo de te perder. Ela chorou lendo, porque finalmente ele estava dizendo o que sempre evitou. Ele apareceu na porta dela de novo, sem terno, sem carro chamativo, sem escudo. Eu não sei fazer isso direito, ele disse, mas eu escolho você. Ela respirou fundo. Ali estava o homem real, imperfeito,
assustado, escolhendo, e ela também precisava escolher. Não o conto de fadas, não a fantasia, mas o risco. Eu não quero ser segredo, ela disse. Você não vai ser. Ele levou meses enfrentando a família. Discussões, portas batendo, olhares tortos. Ela ouviu comentários cruéis, sentiu vergonha, sentiu vontade de desistir. Mas ele ficou. Não perfeito, não sempre forte, mas presente. E numa noite simples, sentados no chão do novo apartamento, menor que o antigo escolhido juntos, ela riu de algo bobo que ele disse. Um riso genuíno, daqueles que soltam o peito. Ele olhou para ela como se ainda não acreditasse. Ela pensou, eu ainda tenho medo. Medo de não ser suficiente. Medo de um dia ele acordar diferente. Medo do mundo. Mas pela primeira vez ela não estava fingindo indiferença. Estava ali, inteira. Ele segurou a mão dela, sem pressa, sem plateia, e não era mais sobre diferença de classe. Era sobre duas pessoas aprendendo a não fugir quando doía. O amor deles não era perfeito, era trabalhoso, era desconfortável, era real. E naquela noite, enquanto a cidade brilhava longe da janela pequena, Helena finalmente não pediu desculpa por existir. Ela apenas ficou. E pela primeira vez, alguém ficou também.